galera do FGR Web, aqui é Lucas Fontes e Felipe Feitosa fazendo mais um tutorial de Linux para você. No nosso vídeo passado a gente falou sobre DNS e hoje nós vamos falar sobre DHCP. Então aí nós vamos primeiramente instalar o pacote DHCP no Linux. Então o nome do pacote aí nós vamos usar o comando já dito no vídeo anterior. Nós vamos dar o apt-get install, nome do pacote. Então o nome do nosso pacote aí nós vamos usar o DHCP3 server. Nós vamos dar um enter e vai iniciar a instalação. Você vai dizer ali se quer continuar. Você digita S e dá um enter e vai continuar a instalação. Vamos esperar concluir. Foi concluído, mas você veja que deu um failed ali. Esse failed aí é a falta de configuração. Então é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos começar a configurar o nosso DHCP. Então o primeiro comando nós vamos dar é o nano, que é o nosso editor de texto, etc dhcpd, dhcp /dhcpd.conf. Então esse é o arquivo. Veja que ele tem muitos comentários, é um arquivo bem poluído, mas você pode começar a configurá-lo logo ali no começo. Então nós vamos comentar essas duas páginas aí. Nós vamos comentar essas duas linhas aí. Ou seja, comentar é o que? É você colocar um sustenido na frente para que o programa não leia essa linha. São apenas comentários. A gente está comentando elas porque nós não iremos utilizá-las. Iremos utilizá-las mais para frente, mas vamos continuar. Então aí nós temos o default lease time 600 e o max lease time. Então esses parâmetros aí você deixa, são padrões. Você vai inclusive utilizá-los para o seu DHCP. Nós vamos começar a configurar. Então o primeiro parâmetro aí nós vamos indicar qual é a subnet. Então nós vamos subnet e vamos colocar a nossa subnet, que é 10.20.30.0, ou seja, a nossa rede, sendo que o IP do nosso servidor é 10.20.30.1. Então nós vamos colocar logo após o netmask, ou seja, é a máscara do nosso IP, o IP do nosso servidor. Então nós vamos botar aí que a nossa máscara é classe C, ou seja, são os três primeiros octetos são rede 255.255.255.0 e vamos abrir chave. Logo após abrir chave, nós vamos aí indicar qual vai ser o range do DHCP, ou seja, qual vai ser o primeiro IP que ele vai começar a distribuir e o último. Sabemos que o DHCP é um sistema que distribui IPs para os clientes automaticamente. Vamos dizer que em uma empresa você tenha 300 computadores e você teria que colocar IP fixo em todos. Então nós utilizamos o DHCP para automatizar esse serviço. Então nós aí colocamos que o nosso range vai começar a partir do IP 10.20.30.10. Ou seja, ele vai começar a distribuir a partir do 10. E nós vamos colocar o IP final logo após, que vai ser o 10.20.30.200. Ou seja, ele vai distribuir do 10 ao 200. Então aí agora nós vamos dar um ponto e vírgula. E logo abaixo nós vamos colocar o Option Domain Name Servers, que foi a opção que a gente comentou acima. Lembrando que a opção comentada acima era apenas um exemplo para você ter base ao criar o seu DHCP. Então nós vamos colocar aí o Option Domain Name Server, Name Servers. O Name Servers ele serve para quê? Ele serve para você indicar qual é o IP do seu domínio. Então o nosso IP do nosso domínio aí é o 10.20.30.1, fecha com ponto e vírgula. Abaixo nós vamos colocar o Option Domain Name.
O Optional Domain Name é o que? Você vai indicar qual é o nome do nosso domínio. Então, no outro vídeo falando sobre o DNS, a gente criou aí o domínio filipelucas.com.br e fechamos com aspas, ponto e vírgula, enter, e nós vamos fechar a chave. Nós vamos dar um enter aí, nós vamos salvar o arquivo. Então vocês podem perceber aí como ficou a nossa configuração. Então ficou aí o range, o primeiro IP, ou seja, o IP inicial, o IP final, o Optional Domain Name Service, que é o IP do nosso domínio, o Optional Domain Name, que é o nome do nosso domínio. Então nós vamos salvar aí o nosso arquivo e nós vamos testar o nosso DHCP. Nós testamos o DHCP a partir do comando dhcpd. Podemos dar um enter aí. Você pode ver que não houve nenhum erro. Ele foi configurado corretamente. Então nós vamos reiniciar esse serviço. Lembrando que é sempre bom reiniciar o serviço após configurá-lo. No outro vídeo nós reiniciamos o bind, como vocês puderam ver. E agora nós vamos reiniciar o DHCP. Então, como é que você reinicia o DHCP? Você dá um /etc, que é o nosso diretório de arquivos de configuração, /init.d, /isc, dhcp, server, espaço restart. Então nós nós restartamos aí o nosso serviço. E agora nós vamos para o nosso cliente, o Windows XP Professional. O que nós vamos fazer? Nós vamos testar se o nosso DHCP está corretamente configurado. O que a gente vai fazer? Nós vamos abrir aí o prompt do Windows. Vamos dar um cd /invertida para ir para o diretório central. Vamos dar um cls para apagar. E nós vamos dar aí um /release. Ele vai zerar todos os IPs, como vocês puderam ver. Veja que o endereço IP ali está totalmente zerado, os 4 octetos. E nós vamos dar um /config renew para renovar e buscar novos servidores DHCP na rede. Lembrando que as nossas máquinas estão em rede. E você pode ver aí que o sufixo DNS da conexão foi reconhecido. Vocês podem ver aí o nome do nosso domínio, filipelucas.com.br. Podemos ver o endereço IP, que foi o primeiro endereço IP configurado no nosso DHCP, 10.20.30.10. E nós podemos ver que a nossa máscara é a máscara correta, 255.255.255.0, que é um endereço classe C, ou seja, o nosso cliente XP está recebendo IP do nosso servidor DHCP do Linux. Nós estamos finalizando, lembrando que para mais vídeos acessem o site fgrweb.com.br para acessar mais vídeos. Obrigado a todos. Esse post foi feito por Lucas Fontes e Felipe Feitosa. Até a próxima.